Boa noite. Hoje nós vamos falar aqui sobre hábitos, tá? Hábito e qualidade de vida, hábito e saúde, tá? Por que eu trouxe este assunto aqui, né? Por quê? Porque hábito é um dos princípios básicos para que a gente consiga ter resultados, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é avaliar quais são os meus hábitos atuais, tá? Hábitos atuais em relação a vários pontos. Primeiramente, vamos classificar o que é hábito, tá? Hábito é aquilo que está enraizado, é aquilo que você faz até sem pensar, tá? Você não precisa pensar para fazer algo, então já é um hábito, tá enraizado, tá junto com você ali de forma consistente, tá? Então, o hábito, ele acontece de forma que você cria ao longo da vida. Existem hábitos que são criados pelo meio ambiente. Você vê outras pessoas fazendo e passa a fazer. Então, você modela alguém, você copia de alguém e coloca aquilo como hábito para você. Na maioria das vezes, os nossos hábitos, eles são formados desde a vida lá de pequenininho. As referências que a gente tem, as pessoas que estão à nossa volta, influencia nessa construção do hábito. Nós somos resultado das 5 pessoas que a gente convive. Então, imagine o seguinte, se as 5 pessoas que você convive têm hábitos diferenciados, você também vai ter hábitos diferenciados, tá? Hábitos não é só a ação, não é só aquilo que você coloca para fazer. Hábito é aquilo que você pensa também, são seus pensamentos, tá? Eu tenho hábito de pensar coisas positivas. Eu tenho o hábito de pensar coisas negativas. Isso vai influenciar nos seus resultados. Se você tem o hábito de pensar positivo, você vai tender a acreditar que as coisas são favoráveis. Agora, se você tem o hábito de pensar de forma negativa, então é uma tendência que as coisas vão dar errado, tá? Aí tem o hábito sem ser a parte de pensamento, tem o hábito das ações. O hábito de você acordar, o horário de acordar, o horário de dormir, né? Então, rotinas. Rotinas, elas refletem hábitos que você tem. Se você tem o hábito de cuidar de você, é algo positivo. Se você não tem o hábito de olhar para você, de cuidar para você, entender o que está acontecendo com você, isso é negativo. Então, existem hábitos positivos e hábitos negativos. Quando a gente começa a querer buscar uma evolução, quer ter saúde, quer cuidar do corpo, quer emagrecer, a gente tem que construir hábitos que sejam positivos para isso. E para isso, a gente tem que olhar para dentro, olhar para os nossos comportamentos e ver quais são os hábitos que hoje eu estou tendo em relação ao cuidar do sono, por exemplo. Eu tenho horário para dormir e para acordar? Aí eu tenho que olhar para esse hábito. Eu tenho o hábito de fazer compras e manter na minha casa alimentos que favorecem o emagrecimento? Ou eu tenho o hábito de sempre passar na padaria ou sempre numa lanchonete e ficar comprando aquilo que não favorece ao emagrecimento, não favorece você a ter saúde, tá? Então, essa questão de hábito tem que ser avaliada, tem que olhar quais os hábitos você está tendo. E aí, hábito, às vezes, é algo assim, às vezes não, hábito é algo que está enraizado, habita em você, né? Então, você precisa, né, mudar aquilo. E nós, seres humanos,
temos essa possibilidade de mudar os nossos hábitos, mudar os nossos pensamentos. Então, se eu vejo que eu tenho hábito de ter pensamentos ruins, eu tenho que mudar esses hábitos. Só que às vezes ele está tão ali enraizado que é preciso eu sempre vigiar e mudar, vigiar e mudar. Então, eu quero ter um hábito, eu vou começar a buscar algo que favoreça. Eu quero ter o hábito de pensamentos positivos. Então, eu vou colocar para dentro da minha mente falas, imagens, sentimentos que favoreçam eu mudar o meu hábito de pensamento que antes era ruim para passar agora para um hábito positivo de pensamento otimista, por exemplo, tá? Então, às vezes a pessoa, ela nem quer, tentar mudar o hábito. Por quê? Porque ela não acredita que ela é capaz de mudar o hábito. E aí eu vou ler para vocês aqui uma fala do livro que eu tô lendo. Muitas pessoas, nunca se comprometem com o que gostariam de fazer por medo de não conseguir. Então, elas não se comprometem com aquilo que gostaria de fazer. Então, a pessoa, ela quer ter hábitos alimentares saudáveis. Ela quer ter rotina de hora para acordar. Ela quer ter rotina para fazer atividade física. E ela não se compromete porque ela tem medo de não conseguir. E aí, a única coisa que acontece enquanto você deixa o medo dominar você é que você não caminha em direção àquele objetivo. Outra coisa, as pessoas esperam que todas as circunstâncias sejam favoráveis para começar. Ela quer que o mundo pare, ela quer que tudo esteja favorável para que ela vá emagrecer, por exemplo. Ela acha que no emagrecimento, para ele acontecer, ela precisa não ter desafios, ela precisa não ter dificuldades. E não é assim que acontece, tá? Mudança de hábito e criar novas rotinas acontece no dia a dia, Acontece você tendo que trabalhar, você tendo que cuidar de filhos. Então, não vai ter condições necessariamente favoráveis. Então, você tem que, primeiro, acreditar em você e outra coisa, não esperar que tudo esteja bonitinho para você mudar, tá? Então, eu vou emagrecer quando eu tiver dinheiro. Eu vou emagrecer quando eu não tiver com tanto trabalho. Eu não posso focar nisso agora, então eu não vou cuidar da minha saúde. Depois você vai ter que cuidar na marra, tá? Então, o que acontece aqui? Para ter um hábito, a primeira coisa, então, que eu disse é olhar quais os hábitos ruins você tem hoje e mudar eles. Como que a gente faz? A gente pega um ruim e coloca no lugar um hábito bom. Eu tenho o hábito de comprar doce. Então agora eu vou ter o hábito de comprar frutas, eu tenho o hábito de dormir tarde. Não, agora eu vou ter o hábito de dormir mais cedo. Eu tenho o hábito de ficar só assistindo filme, por exemplo, passar sábado e domingo só maratonando e assistindo séries. Não, agora eu vou ter o hábito de passear, de ir ao encontro da natureza, de fazer uma caminhada, de tomar um banho de sol. Então, esses hábitos ajudam você a ter saúde e no processo de emagrecimento. Então, a primeira coisa é definir essa troca, hábitos ruins, substituir por hábitos bons, que te levam aonde você quer. E para você fazer isso, você tem que saber aonde você quer chegar, qual é o teu objetivo. Então, eu traço um objetivo, eu defino o objetivo. O objetivo, eu quero envelhecer com saúde. O objetivo eu quero, além de envelhecer com saúde, ter um corpo mais definido. Ok. Então, agora, quais os hábitos eu vou ter para favorecer isso? E aí, a gente tem que lembrar
que o resultado não vem da noite para o dia. Então, eu mudei um hábito. Então, hábitos benéficos, eles vão ser resultado deles, né? Algo que vai vir positivo para você, vai acontecer com a constância. Eu mudei o meu hábito, agora vou dormir todos os dias mais cedo. O resultado disso positivo na tua saúde, na tua vida, vai acontecer pela constância e vai vir depois. Imagina, por exemplo, que uma pessoa, um fazendeiro, ele vai plantar milho. Ele planta milho hoje. Então, ele tem o hábito de sempre ir lá, regar, cuidar, para o milho depois crescer e ficar bonito e ele fazer a colheita. Então, para você criar um hábito e ter lá na frente respostas positivas, resultados positivos, você tem que ter paciência e consistência naquilo que você faz, tá? Então, eu vou fazer atividade física. É a constância que vai fazer você ter o hábito. E para você ter o hábito, é fazer aquilo com frequência. E aí eu vou falar um pouquinho sobre vício, tá? Vício é aquilo que você olha repetidamente para aquilo. Sempre, frequentemente, você está entrando em contato com aquilo. Aí você está frequentemente entrando em contato com aquilo e frequentemente tem pensamentos que falam, eu tenho que consumir aquilo, eu tenho que consumir aquilo. E aí depois você vai então enraizando aquilo em você. Então, por exemplo, a atividade física, eu começo a fazer ela. No início é uma cama difícil, não é tão fácil. Mudar um hábito no início requer mais energia, mais esforço. Mas lembre o seguinte, independente de qual fase da vida, se você procurar só o fácil, você não vai ter resultados positivos na maioria das vezes. Procurar só ficar deitado assistindo filme não vai ter resultados positivos depois. O fácil de hoje vai tornar o difícil de amanhã. E o difícil de hoje vai tornar o fácil amanhã, tá? Então, lembre que para você ter uma colheita farta, você precisa ter hábitos que vão favorecer que isso aconteça, tá? E aí, todo dia eu tô vendo aquilo com frequência. Todo dia eu tô ali fazendo atividade física. Eu tô vendo que tá me dando mais energia. Eu tô vendo que tá me ajudando a ter um humor melhor, tá? A lidar melhor com as dificuldades do dia a dia. Então, aquilo eu vou estar provando para mim que o hábito ele contribui para que eu tenha saúde e para que eu tenha o emagrecimento, tá? Então, quais os hábitos você quer colocar para favorecer o seu processo de emagrecimento, tá? Tem vários hábitos aí que você pode colocar, né? Vai procurando de início colocar os hábitos que você acredita que tem mais facilidade. Aquele que você acredita que vai ter mais facilidade. Então, você coloca os hábitos que você acredita primeiro, tá? O que acha que vai ter mais facilidade. E vai colocando aquilo para ação, né? A gente precisa ter um objetivo, um planejamento, uma meta e uma ação, tá? E aí a frequência disso vai se tornar um hábito e vai contribuir para o seu emagrecimento e para que você tenha saúde, tá? Depois, fez isso, colocou isso, coloca outro hábito, um hábito de cada vez, tá? Eu não vou mudar tudo de uma vez. Então, foca em um hábito, ele tá enraizado, você muda para o outro hábito, até você ter um somatório de hábitos que vão fazer você emagrecer e você depois permanecer magra ou permanecer com saúde. Então, essa é a dinâmica, tá? Não é aquela em que você muda da noite pro dia, tá? De repente, hoje, a Eliane amanhece de um jeito e depois de outro.
tudo na natureza não acontece assim, ó, né? A gente tem fases da lua, a gente tem estações, né? O universo, ele tem hábitos, né? Ele tem hábitos de trocar ali a estação, hábito de trocar as fases da lua. Então, é a mesma coisa nós somos frutos do universo. Então, a gente tem que ter hábitos de fazer trocas, só que trocas que favorecem e vai mudando aos poucos até ter um equilíbrio, tá? E aí é o equilíbrio que vai te trazer paz, que vai te trazer felicidade. Então, acreditar em você é o primeiro ponto. Traçar seus objetivos é o segundo ponto, tá? Avaliar e ter uma autocrítica. Você não precisa de vir alguém de fora e ficar olhando para você. Olha, esse hábito seu não é bacana. Esse hábito seu de comer no escondido. Esse hábito seu de comer correndo. Esse hábito seu de não mastigar direito. Tudo isso interfere. E tudo isso é importante. Eu mudei os meus hábitos. Eu não como mais comida processada. Agora eu só vou colocar para dentro do meu corpo alimentos saudáveis. Ok, um hábito instalado. Ah, mas temos um detalhe. Eu ainda não está tendo o hábito do controle da quantidade. Aí é uma outra etapa. Então é um degrau de cada vez. Porém, hábito é algo poderoso. É ele que faz você ter resultados, você ter sucesso, tá? E aí, gente, às vezes é mais fácil alguém de fora olhar para isso. Alguém que a gente fala o seguinte: você tá dentro da garrafa, né? É mais difícil de você ver. Então, às vezes, quem tá de fora da garrafa vê mais fácil o que tá dentro, tá? Então, é preciso a gente, dependendo da situação, se você não consegue mudar, se você tá aí com dificuldade, não consegue ter essa autoavaliação, não consegue saber como mudar, então você precisa de um suporte, tá? Você precisa disso. Mas para você fazer isso, você tem que enxergar que há necessidade. Enquanto você achar que tá tudo bem, ficar com os mesmos pensamentos, com os mesmos comportamentos, com a mesma ação, vai ficar a vida me levar. E lá na frente, como eu disse, os resultados não vão ser bacanas, tá? E aí você não vai ter saúde. Se ainda tiver tempo de reagir. Hoje eu atendi uma pessoa que ela falou assim, olha, de repente eu descobri que a minha glicose estava 300, tá? De repente eu descobri que a minha pressão não tinha controle. E só que essa pessoa, ela descobriu isso. E ela viu e acordou para a necessidade de que ela tinha mudar hábitos. E aí ela passou a correr, aí ela passou a pesquisar, passou a procurar ajuda, passou a mudar a alimentação. Hoje, ela tem, né, 65 anos e ela poderia ter uma diabetes insulino dependente. Só que ela enxergou a necessidade e ela quis mudar o hábito, mudar a rotina, ter regra para acordar, para dormir, ter regra para descansar. Tem que descansar também. Tem que ter regra para horário das refeições. Que horas eu tomo café da manhã? Que horas eu faço lanche? Que horas eu almoço? Que horas eu janto? Isso são hábitos que favorecem. Você ter horário para tudo é bacana, tá? Então, você ter ali uma gestão, um controle disso, parece que você é prisioneiro? Não. Você vai ter muito mais liberdade. Só que tem que ter paciência. Não é da noite pro dia que você faz isso acontecer. Então, numera aí qual é o teu objetivo, vê as tuas necessidades, olha para você. Será que eu não tenho nenhuma necessidade? Entendeu? E aí, qual é o meu objetivo para o meu futuro, para minha saúde, para minha vida, tá? Não é herança, tá? Doença muitas vezes não é herança. Para de dar essa desculpa que é herança. Não é herança, tá? É você que é o autorresponsável pela sua saúde. É você que define como que ela vai ficar,
tá ok? Então, gente, o que eu tinha hoje para falar para vocês era sobre isso. Procure ver quais são seus hábitos. Esses hábitos estão sendo positivos ou estão negativos? Defina teu objetivo para a tua vida, para a tua saúde, para o teu emagrecimento. Não espere tudo ficar favorável para que você mude. Acredite em você. Era essas mensagens que eu queria passar para vocês hoje, tá ok? Então, um abraço para todos, bom descanso e até a próxima semana.